Boa noite a todos e todas do Facebook. Muito bom estar aqui com vocês novamente no Café Espiritual. Muito bom poder compartilhar com vocês todos esses conceitos espirituais, né, trazidos por Kardec, por outros nomes do expoente espiritualista, Helena Blavatsky, o próprio Buda, e todas essas figuras emblemáticas do mundo espiritual, né, que nos trouxeram tantas coisas bacanas, tantas coisas boas de se ver, né, de se sentir, principalmente de se praticar, porque sem prática não funciona nada. Bom, gente, eu hoje, inclusive, né, bolei para tocar aqui, antes da gente começar a nossa live efetivamente, tocar uma musiquinha para vocês, que é aquela música do Almi Sater, que é Seguindo em Frente, né? Exatamente para a gente começar bem a live, né? Vamos tocar essa música aqui para vocês. Vou pegar aqui o violão e vou tocar a música para vocês aqui, tá? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só lavo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente.
Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, em cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Boa noite a todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês, conversando, tocando, cantando e falando sobre espiritualidade, essa espiritualidade que é tão boa, tão amiga, e que nós podemos confiar tanto, né? Porque a espiritualidade permeia a nossa vida. Kardec perguntando aos espíritos se os espíritos influenciam em nossa vida, e os espíritos responderam a Kardec que muito mais do que nós podemos imaginar, e que muitas vezes os espíritos nos dirigem, ou então, na maioria das vezes, eles nos dirigem. Eles estão sempre perto da gente. Muita gente me diz que tem medo de espíritos. Eu acho muito curioso, porque os espíritos estão sempre perto da gente, então não tem como fugir dessa realidade, tá, gente? E hoje nós vamos falar sobre a mediunidade, se ela é uma oportunidade para que nós possamos evoluir, ou se é um castigo, ou se é um problema. É uma oportunidade, é um problema. E eu me lembro das minhas aulas, gente, esse é um estudo que nós vamos fazer, vocês podem perguntar, tá certo? Eu estou aqui conectado no
exatamente na parte do chatzinho, né? E vocês podem fazer os questionamentos de vocês, então podem me perguntar, caso haja alguma dúvida, tá certo? Mas é interessante que muitas vezes as pessoas dizem que tem medo de espíritos, né? E eu digo sempre que espírito está na nossa vida o tempo todo, a gente sei lá, não está livre deles ou não se livra deles, né? E eu, sinceramente, hoje em dia, eu tenho tanto isso dentro da minha consciência, de que eu não viveria sem a mediunidade, e para mim a mediunidade surgiu como uma missão, como uma grande oportunidade para que eu pudesse evoluir. Isso é uma das coisas mais importantes, né? A mediunidade, ela surge em nossas vidas não para nos castigar, mas sim para fazer com que nós tenhamos a oportunidade de evoluir de forma mais rápida. Contam os espíritos, principalmente nos questionamentos que se faz dentro da doutrina espírita, dentro da estrutura espírita, os espíritos, em diversas oportunidades, fala que essa oportunidade, esse privilégio de nós termos contato com os espíritos de forma mais direta, porque todos nós temos, o próprio Kardec definiu que médium somos todos nós, só que uns com muito mais eclosão, quer dizer, com muito mais presença dos espíritos, e outros não com tanta presença dos espíritos assim, apenas sentem alguns resquícios da comunicação deles e da influência deles na vida, mas não de forma tão efetiva, tão presente, tão estimulante, né? Porque muitas vezes é estimulante, né? A gente pensa que não, mas é estimulante. É muito gostoso ter contato com os espíritos. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse essa grande oportunidade de ter a mediunidade como minha companheira. A mediunidade é uma faculdade intrínseca do ser humano, tá? Da mesma forma que você vem enxergando, falando, sentindo cheiro, a mediunidade também faz parte disso, faz parte das suas atribuições como ser humano. Todos nós temos, como eu disse, só que uns mais ostensivamente e outros não. Eu vou começar aqui a apresentação para que a gente já faça aí uma ideia de todo o processo, entenda todo o processo, tá certo? Então, vamos aqui passando cada ponto e discutindo sobre eles, conversando sobre eles, né? Então, vamos lá. Mediunidade, a primeira coisa é que, sei lá, eu sempre faço questão de colocar esse ponto, é que mediunidade não é profissão, gente. Então, aquilo que foi dado de graça deve ser devolvido de graça. Então, toda a ação mediúnica é como se você estivesse intermediando a comunicação dos espíritos. Então, por exemplo, no médium de cura, quem cura é o médium ou é o espírito? Lógico que é o espírito. Então, você pode cobrar por alguma coisa que o outro fez, isso se chama exercício ilegal da profissão, tá certo? É como se você estivesse, sei lá, cobrando por um serviço que você não prestou. Então, mediunidade não é profissão. Apesar da faculdade, com a ausência dos espíritos, é possível um fenômeno. Explorá-la é querer dispor de algo que não se possui. Na realidade, eu não tenho a cura, eu não tenho a comunicação. Quando os espíritos psicografam através de mim, ou do médium de psicografia, né, quando eles falam através de mim para confortar uma pessoa, quando eles vêm perturbados com algum problema no plano espiritual, e que eu conforto eles e tal, ou que é confortado através do diálogo fraterno, isso significa dizer que eu tenho a condição de estar ali trabalhando como se fosse um oráculo, né? Tivesse uma bola de cristal na minha frente, e aí todas as comunicações dos espíritos eu vou cobrar por elas. Não se deve cobrar, não se deve colocar nenhuma atividade que seja com esse intuito, com o intuito de galgar qualquer tipo de vantagem, né? Chico Xavier muitas vezes foi oferecido a ele, na época em que ele atuava, quantias poupudas, né, de dinheiro. E eu me lembro muito bem de uma das passagens, que foi uma das passagens que mais me marcou, lendo, lógico, as obras dele. Eu não conheci Chico Xavier pessoalmente, eu conheci Divaldo Pereira Franco, acompanhei ele aqui nas palestras dele, fui o cicerone dele aqui em Caruaru, na década de 90, né, no começo da década de 90, mas com Chico Xavier não tive contato nenhum.
Mas eu lendo as coisas de Chico Xavier, uma das passagens mais interessantes que tem de Chico Xavier é que quando um dia chegou um senhor muito rico, né, numa caminhoneta dessas grandes e tal, já na década de 80, na década de 80, acho que no final, no final da década de 80, e o senhor estava desesperado porque tinha perdido um filho, já tinha perdido um filho num acidente e tinha perdido esse segundo filho. Tinha entrado em contato com o Chico através do telefone, tinha pedido a Eurípides, que é o filho de Chico, né? Ainda está lá em Uberaba. O Eurípides dirige uma casa espírita, a mesma casa espírita que Chico Xavier psicografava, e que hoje em dia é uma casa de luz, uma casa que atende muitas pessoas. Então, Eurípides recebeu o telefonema desse senhor dizendo que estava desesperado porque o filho dele tinha falecido e ele estava inconformado e ele queria ter notícias do filho, né, saber onde era que o filho estava, essa coisa toda, né, e o Chico, né, o Eurípides, no caso, né, que era o filho de Chico, disse a Chico o seguinte, disse ao rapaz que é o seguinte, que Chico iria ver se poderia atendê-lo, essa coisa toda, e o senhor, assim, desesperado para ter a comunicação do filho dele, né, imediatamente exigiu que Chico o atendesse. Não, eu quero que ele me atenda de todo jeito, eu quero que ele converse comigo. E aí, lógico, o Chico com muitas coisas para fazer, não pôde atendê-lo e tal. E o senhor desse carro bonito chegou, de repente, de noite, na casa espírita. Chico estava saindo e ele abordou Chico na frente da casa espírita, né, que Chico, me parece que era a casa espírita Luiz Gonzaga, né, e abordou Chico, e quando abordou Chico, disse, olha, eu queria saber do meu filho, e não sei o que e tal. E Emmanuel já estava do lado de Chico, né, naturalmente, dando aquela retaguarda a Chico, e quando o Emmanuel percebeu a aproximação, disse, Chico, se previna, que é aquele senhor que vinha telefonando insistentemente para poder ter a comunicação do filho. Chico disse, o que eu vou dizer, Emmanuel? Ele disse, diga a verdade, diga que a comunicação espiritual, né, e aí foi onde surgiu aquele ditado dizendo que o telefone só toca de lá para cá. Foi exatamente por conta desses fatos, né? É lógico que a gente pode sim estar lá no Livro dos Médiuns, que inclusive o nome do Livro dos Médiuns anteriormente era Manual dos Evocadores, significa dizer que eu posso evocar, quer dizer, eu posso chamar a entidade para falar. Se ela vai falar, são outros 500 réis, né? Mas que eu posso chamar, posso. Mas naquele caso ali, era um caso de um desencarne violento, através de um acidente, onde teve todo envolvimento, e aí, lógico, o senhor chegou, abordou Chico e disse, eu queria a comunicação do meu filho. Chico disse, mas, meu senhor, olha, veja, é aquela velha história, né, do influente, né, da pessoa influente, rica, que quer ser atendida com prioridade, que quer ter privilégios até na espiritualidade, é a nossa famosa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade de querer ser maior do que os outros, ser melhor, ser mais importante do que o outro. E aí ele disse, não, porque se o senhor quiser, eu pago ao senhor para o senhor se comunicar com o meu filho. E Chico disse, não, eu não cobro nada, aqui a gente não trabalha com esse tipo de coisa, nós não trabalhamos com cobranças, né? O senhor, por favor, volte um outro dia, porque na realidade o telefone só toca de lá para cá, eu não tenho como. E aí o senhor tirou um cheque assim, e vamos dizer assim, na importância de hoje em dia, preencheu um cheque de uns 300 mil reais e entregou a Chico. Nisso, Chico, que tinha o quê? 1,5 metro, 1 metro e pouco, né, de altura, bem pequenininho, ele era bem baixinho e gordinho, né, porque Chico ficou muito magro depois na doença, mas Chico era gordinho, era fofinho, né, era engraçadinho e tal, contador de anedotas, um cara muito simpático e tal, muito engraçado.
né? E aí vale também a ressalva aí de que não é porque o camarada é médium, porque se comunica com os espíritos, e os próprios espíritos que eles são sisudos e chatos, esse tipo de coisa. Não, muitas vezes são extremamente simpáticos, são muito afáveis e engraçados. Aqui mesmo, o nosso mentor, o Ernesto, é sério, mas engraçado ao mesmo tempo. Pai João também é desse jeito. Seu Zé, quando aparece também. E todos os espíritos que vêm, né, nessa vontade de ajudar, eles também têm um humor. E aí, mas nesse dia, Emmanuel ficou bravo, né? E Chico, que tinha 1,5 m, ficou com quase 2 metros de altura. Parecia ter 2 metros de altura, porque Emmanuel, segundo se diz os videntes, que Emmanuel era um espírito que tinha uma estatura muito alta, né? E aí Emmanuel incorpora em Chico, né, ou começa a psicofonar através de Chico, influenciando ele, as cordas vocais, e Chico era um médium que se transformava, né, ficava parecendo a personagem, e que se chama mediunidade de transfiguração, ele parece com o espírito. E aí Emmanuel disse, olha, veja, pegue o seu dinheiro e guarde no seu bolso, nós agradecemos muito, mas o senhor tem que escutar algumas coisas. E disse a ele, disse, olha, o seu primeiro filho, o senhor deu de tudo a ele, né? Estragou o rapaz, não educou, não trabalhou a cabeça dele, não recomendou o que os pais devem fazer, que não é fazer os gostos dos filhos, não fazer as vontades dos filhos, e sim educá-los para poder entender o mundo, respeitar as pessoas. E esse seu primeiro filho nunca respeitou, o senhor errou com ele, deu um carro a ele e ele bebeu demais, mas não já sabendo de tudo, porque já tinha toda a perspectiva do plano espiritual, né? Bebeu demais e tal, abusou e atropelou uma pessoa, morreu nesse atropelamento. Antes de que atropelou a pessoa, o senhor ficou defendendo ele, né? Humilhou a família dele e tal, foi uma coisa terrível. E depois o seu filho, saindo com esse carro para poder fugir do local, teve um acidente, ficou muito tempo no hospital, enquanto o senhor humilhava a família do rapaz que tinha sido morto e atropelado, até que seu filho morreu. Dessa vez, esse segundo filho seu, que o senhor tanto amava, fez a mesma bobagem, o senhor praticou as mesmas coisas, não aprendendo na primeira lição, o senhor continua ainda tendo o mesmo comportamento de proteção, de passar a mão na cabeça. Um filho, esse seu mais novo, ainda pior, era drogado, né, vivia em tráfico de drogas, mas passou mesmo um pito no cara do tamanho do mundo, e disse a ele, pegue seu dinheiro, rasgue esse cheque, que nós aqui não recebemos valores, porque o valor é o valor da alma e não o valor monetário. Aqui não nos importa a matéria, e sim o espírito. E foi uma lição assim que o cara aprendeu, e todos os mestres deveriam se comportar dessa maneira, não ceder nunca à questão financeira, monetária. Mas vamos ver lá o que é quais são os objetivos do médium, né? Primeiro, são dois objetivos, ou dois dons, que se chama dom. É um dom, gente. Eu consigo, para mim, é um dom, nunca foi um problema. Eu faço sempre a comparação do ideograma chinês, que o mesmo ideograma significa problema e oportunidade. Pode ser problema para aquelas pessoas que não estudam, para aquelas pessoas que não gostam, não querem se assumir e tal, e tem um monte de problemas, um monte de situações difíceis por conta de não aceitar, de não querer estudar, de não querer saber o que é, de ter medo, né? E isso aí, lógico, transforma-se num problema. A pessoa que não trabalha com sua mediunidade tem muitos problemas, principalmente quando é uma mediunidade mecânica ou uma mediunidade inconsciente, onde a pessoa entra em transe. Todo mundo fica dizendo que ela disse um monte de coisa, ela não sabe o que foi que disse. Então, são dois objetivos, né, desses dons. Primeiro, aliviar os que sofrem, porque você faz a caridade ao próximo. E segundo, ajudar na propagação da fé, da espiritualidade. E eu colocaria aqui ainda um terceiro, que é ajudar a si próprio. Ou se eu pudesse inverter esse processo aí, eu diria o seguinte, que primeiro, a primeira coisa da mediunidade é ajudar a si próprio. Não só aos outros, mas também ajudar
a si próprio. A partir do momento em que eu ajudo, quando eu ajudo a mim, quando eu ajudo a minha própria pessoa a me transformar num ser melhor, eu ajudo também outras pessoas. Então, Jesus avisava para não transformar o dom em comércio. Lá na Inglaterra, por exemplo, existe carteira, é um meio de vida, e existe pagamento pelos tratamentos mediúnicos. Nos Estados Unidos também. Existem centros espíritas cobrando? Bom, se for sério, não. Casa de Umbanda cobrando? Também não. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, para a prática da caridade. O que significa dizer que um terreiro de Umbanda que cobra não é terreiro de Umbanda, não está trabalhando da forma correta. Ninguém está aqui criticando, dizendo qualquer coisa com ninguém, mas isso não é a forma correta de trabalhar. Você foi para uma casa espírita, foi para um terreiro de Umbanda e tal. E com essas duas coisas, inclusive é um dos pontos que eu gosto sempre de citar, gente, e é muito importante, né, que muitos, e eu fui um desses, tá? Vale a ressalva aqui, eu fui um desses que vivia repetindo: espiritismo não existe, o espiritismo da Umbanda, o espiritismo de mesa amarela, mesa branca, mesa preta. Bom, o espiritismo, gente, a própria palavra diz, é a doutrina dos espíritos. Então, é a doutrina de alguma religião, é a doutrina dos espíritas apenas? Não, dos espíritos. Se é doutrina dos espíritos, é da humanidade. Então, qualquer um pode usar a palavra. Não, eu sou espírita, mas frequento a Igreja Católica. Eu sou evangélico, então eu sou, por exemplo, a primeira tenda de Umbanda, lá em 1908, com Zé Fernandinho de Moraes, o nome da tenda espírita era Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Quer dizer, ele colocou espiritismo, porque a Umbanda é oriunda do espiritismo, tem influência do espiritismo, né, do candomblé, do catolicismo e das religiões indígenas, né, do Brasil, nativas do Brasil, né, através das juremas, essa coisa toda. Mas a Umbanda, quando surgiu, também era manifestação do espírito para a prática da caridade. E, poxa, tudo que tem caridade no meio, que eu tenho comunicação com os espíritos, por que não usar o nome? Isso é bobagem, a gente pode usar o nome sim, tá certo? Isso é besteira. O que é ser médium, gente? Médium é aquilo que está no meio, segundo Allan Kardec, que propôs essa terminologia médium, né? Assim, médium é o intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas, tá certo? Por que ser médium, né? Por que você ser médium? O médium é o traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar facilmente com os homens. Espíritos encarnados, sem um médium não há comunicação de qualquer natureza que seja. Eu defendo isso também, né? Hoje em dia se fala na transcomunicação instrumental, etc., mas eu acho assim que até na transcomunicação instrumental, que é a comunicação através dos aparelhos eletrônicos, de televisão, de computadores, de celular, hoje em dia, né, tem que ter um médium na ponta para poder doar esse ectoplasma a fim de fornecer a matéria-prima para o espírito se comunicar. Alguns defendem que não, que os espíritos podem se comunicar sem precisar do médium. Eu nunca engoli essa ideia, tá certo? Essa independência, porque é necessário, sim, da mediunidade. No futuro, é ao contrário, em vez de acabarem-se os médiums, para não haver mais esse intermédio, essa falha do ser humano, nós teremos uma quantidade, que é o que está acontecendo agora, cada vez maior de médiums. Quer dizer, mais pessoas capacitadas para perceber os espíritos, ver os espíritos, sentir os espíritos. Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo disso, e sendo que isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, que faz com que nós tenhamos, assim, uma beleza muito grande, uma utilidade muito grande nos processos da mediunidade, tá certo? Então, na verdade, é assim, ser médium é ter essa capacidade, é um dom, eu considero um dom. Eu considero, e muitos consideram um problema e oportunidade, depende da forma como você vê. Eu vejo como uma grande oportunidade de resgatar as coisas que eu fiz em outras vidas, né? Só para vocês terem uma ideia, um médium pode resgatar em uma vida
de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação ao próximo, o médium pode resgatar 3, 4 vidas, tá certo? 3, 4 encarnações que ele cometeu erros, que ele tropeçou, que ele ficou estacionário, tá certo? Na evolução, ele tem como resgatar simplesmente por assumir a mediunidade, ajudar as pessoas, trabalhar com caridade, trabalhar com tudo isso, seja lá em que religião for, mas ele tem essa benesse de, através da mediunidade, resolver muitos problemas da vida dele. Eu não viveria sem essa comunicação tão efetiva que os espíritos têm em minha vida. A eclosão da mediunidade não depende de religião, isso é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês que é fundamental, né? Nem de religião, nem de idade, nem de raça, nem de sexo. A mediunidade, ela aparece em todos os locais. A mediunidade, ela faz parte do ser humano, está em mim, está em você, está em qualquer um. A mediunidade, ela não é a exclusividade do espiritismo, nem da Umbanda, nem do Candomblé, nem das pessoas que são místicas, nada disso. A mediunidade pode surgir no judeu, no ateu, no materialista, né, no evangélico. Aliás, as igrejas pentecostais, o que mais trabalham é com a mediunidade. Eles dizem que não é. Eles dizem que são abençoados por Cristo e etc e tal, mas ali, olha, eles recebem os espíritos, falam línguas estranhas, né? Fazem descarregos, que é o que é feito na Umbanda, tá certo? Que é descarrego. Só que ele está ali dizendo que quem está influenciando o médium que está recebendo, ou então a pessoa obsedada, é um demônio. Só muda o nome, mas para a gente não tem demônio nenhum, e para o evangélico ali é um demônio. Na igreja católica, no movimento carismático, o que mais tem é cura através das mãos, são comunicações de espíritos também falando em outras línguas e tal. O que significa dizer que a mediunidade está em todo canto, né? Nos cultos xamânicos, o que mais tem é a mediunidade, os próprios judeus também, através das suas manifestações dentro das sinagogas. Quer dizer, todo mundo tem essa questão da mediunidade, né? A igreja do sétimo a igreja do sétimo dia, como é que se chama mesmo? Eu estou esquecendo aqui o nome da igreja, né? Dos santos dos últimos dias, né? Dos santos dos últimos dias, aquilo ali foi uma revelação mediúnica, né? O fundador deles recebeu uma comunicação mediúnica. Os hindus se comunicam através da mediunidade, e isso não é uma coisa que surgiu com Kardec, gente. Já acontecia antes, entre os gregos, entre os romanos, entre os povos hindus, entre os povos chineses, né? Entre os orientais no geral. Então, todo mundo sempre se comunicou com os espíritos. Mas quem foi que deu esse norte? Foi Allan Kardec, através do Livro dos Médiuns, tá certo? Depois que eu tirar a tela inteira aqui para vocês, eu vou mostrar o Livro dos Médiuns para vocês. E, através do Livro dos Médiuns, Kardec, primeiro o Livro dos Espíritos, 1857, que foi a primeira publicação, ele fazendo perguntas aos espíritos e os espíritos respondendo a ele. Algumas médiuns também tinham tido comunicação com os espíritos através da psicografia e recebia as mensagens, às vezes da psicofonia, né, e tal. E hoje em dia tem diversos tipos de mediunidade, e ele catalogou, naquela época, só para vocês terem uma ideia, 50 diversidades de mediunidade, mais 80 tipos de médiums, tá certo? Porque esses médiums, você tem uma mediunidade só, raramente uma pessoa tem uma mediunidade só. Tem uma que se sobressalta de forma maior, mas muitas vezes você tem diversos tipos de mediunidade. Você psicografa, você psicofona, quer dizer, você tem vários tipos de mediunidade ali no processo. Vamos lá. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por este fato, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, como eu havia dito, por consequência, não é privilégio exclusivo, por isso mesmo. Raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium.
tá certo? Tudo nós sentimos, né? Aquele arrepio que a gente sente, aquela sensação que a gente sente quando entra num ambiente, aquela pessoa que a gente topou com ela e não se deu bem, porque a gente sentiu uma energia diferente, esquisita ali na frente da gente, isso é mediunidade ou então paranormalidade. E aí vale a pena abrir um parêntese aqui em relação a essa diferença entre o paranormal anímico e o paranormal mediúnico. A maioria das pessoas são medianímicas, quer dizer, tanto tem faculdades anímicas, quer dizer, da própria alma, da própria pessoa, como também faculdades mediúnicas. A maioria é assim, tá certo? Por exemplo, a gente vai ver aqui, nós vamos ver aqui alguns tipos de mediunidade, e vocês vão ver que algumas são chamadas de mediunidade, mas são paranormalidades, porque a pessoa é dela, ela não está intermediando nada. Ela tem a faculdade, por exemplo, de ver a clara evidência, né, que é ver o passado e o futuro com a sua pré-cognição ou retrocognição, né? São faculdades anímicas, faz parte da pessoa, ela nasceu com aquela capacidade de perceber sensivelmente o passado e o futuro, de ver espíritos ou de ver em outra dimensão do pensamento. Então, elas enxergam, sentem os espíritos, etc. e tal. Então, às vezes, isso aí é uma questão medianímica. Você tem as duas coisas, mas, ao mesmo tempo, também transfere a comunicação dos espíritos. Então, a paranormalidade pode ser anímica e mediúnica, tá certo? Então, o que é que o médium faz? Né? Ele presta auxílio aos espíritos sofredores e serve como intérprete dos bons espíritos, trazendo mensagens de consolo e orientação. Ampliando essa questão, também tem a parte de obsessão, onde nós, através exatamente da comunicação e de auxílio dos espíritos, trabalhamos para desobsidiar, quer dizer, para tirar a obsessão de alguém que está com influência perniciosa dos espíritos. Tá certo? Então, servirem-se de sua faculdade somente para o bem, para as coisas verdadeiramente úteis. Você pode estar usando a mediunidade, olha, o espírito tal está dizendo não sei o que de tu aqui. Ou então o espírito tal disse que tu ia morrer. Tem gente que faz esse tipo de comentário, né? Patrícia está dizendo aqui, Vaguinho, por que as pessoas têm mediunidade ostensivas e outras não? Patrícia, isso é uma questão que é indefinida, né? Mas a explicação mais lógica que os espíritos nos dão através das respostas e as perguntas que Kardec fez e as respostas que os espíritos deram, eles dizem o seguinte, que algumas pessoas vêm com uma missão de vida, elas precisam resgatar algumas coisas aqui, portanto, vêm com a mediunidade para terem essa oportunidade de resgatarem esses processos que elas adquiriram em outras existências. Muitas vezes é uma grande oportunidade para você, através do serviço ao próximo, através da caridade, através do auxílio, você fazer com que a sua capacidade de ampliar a tua consciência e principalmente de ver de uma forma mais internalizada, que você deve ser uma pessoa melhor, que você deve ser uma pessoa mais afável, você sente através da mediunidade. Muitas vezes é por conta da mediunidade que você vê o sofrimento do outro, que você dá valor mais às coisas espirituais, que você dá valor mais às coisas que realmente têm valor, como a sua família, seu filho, sua mulher, seu esposo, seu pai, sua mãe, as pessoas que fazem parte da sua família, elas fazem parte dessa célula maravilhosa, fantástica, e através da mediunidade, você se doando o teu ectoplasma, doando a tua energia, o teu pensamento e o teu serviço mediúnico, você auxilia as pessoas, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que auxiliamos a alguém, estamos nos auxiliando também. Então, na realidade é assim, primeiro, os médiums são pessoas especiais? Não. Geralmente, todo médium é um devedor. Nós somos endividados do plano espiritual, Patrícia. Nós fizemos muita besteira e aí, naturalmente, combinamos lá no plano espiritual e em vir com essa mediunidade, com essa faculdade inerente, de forma mais avantajada. E isso, inclusive, se caracteriza no próprio corpo físico. Dentro do nosso cérebro, no meio do nosso cérebro, tem uma glândula chamada glândula pineal, que eu acho que vocês já ouviram falar.
através de ressonâncias magnéticas, de exames que prescrutam e olham o ser por dentro, né, e tal, e que fazem aquelas fotografias, é observado que a glândula pineal dos médiuns ela é mais avantajada e tem mais cristais ao redor. Muita gente diz assim, eu não tenho bola de cristal. Eu digo, tem, porque você não tem bola, mas você tem bolinhas de cristal ao redor da sua glândula pineal, mais avantajadas, o que lhe confere uma atratividade maior das energias magnéticas do planeta. E o que significa isso? É que você capta mais a influência dos espíritos e a energia vibracional dos espíritos. Isso é fantástico. Porque, inclusive, o doutor Sérgio Felipe, que é o famoso doutor Pineal, ele fala muito sobre isso, né? Que todos nós temos como se fosse uma antena mais avantajada. O médium tem uma antena mais avantajada, que essa antena chama-se glândula pineal, maior, um pouco mais desenvolvida do que os outros. Ele, inclusive, cita, é muito curioso isso, muito boa a tua pergunta, Patrícia, porque aí me deu a oportunidade de explicar sobre isso, mas ele conta, né, ele fala que diversas vezes essa glândula pineal, ela nos dá uma percepção mais ampla do mundo espiritual, fazendo com que nós tenhamos, inclusive, assim, as sensações no corpo do espírito que está querendo se comunicar. É uma grande oportunidade que você recebe. Inclusive, veja só, por que pode ser um problema você ter a mediunidade? Quando você não aceita, às vezes determinadas doenças se adensam ao seu corpo físico, porque você simplesmente está ignorando a mediunidade. Você não quer assumir a sua mediunidade. Então, eu já vi várias pessoas, muito bom você me dar essa oportunidade de poder explicar isso, mas eu já vi muitas pessoas com problemas físicos, problemas patológicos muito sérios, porque a mediunidade, ela confere a você, porque tudo que nós passamos no nosso corpo físico, gente, vem do pensamento. Então, doença e saúde, ela é promovida pelo que eu penso e o que eu transmito do meu mental inferior, mental superior, mental inferior, do meu perispírito para o meu duplo etérico, que é esse corpo além que nós temos, né, que é onde está o ectoplasma, os chakras, e captando esses pensamentos dos espíritos e transformando também nos nossos pensamentos, às vezes nós curamos ou adoecemos o nosso corpo. E muitas pessoas que têm a mediunidade reprimida, o doutor Pinel fala muito nisso, termina transferindo determinados miomas, sei lá, células cancerígenas começam a se desenvolver, processos de cardiopatias, eu até falei isso na live anterior, né, processos cardiopatas, processos respiratórios, gástricos, intestinais, né, cistos. O corpo começa a gerar determinados acréscimos, acúmulos energéticos que terminam adoecendo a tua ponta física, o teu corpo físico. Então, quando você exercita a mediunidade, você desafoga os teus chakras e você começa a ter mais saúde. É incrível isso, gente, mas é verdadeiro. Pergunte ao seu médico tradicional, que não acredita em espírito, se não existem doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que você adquire porque você simplesmente pensou nela muito. Muitas vezes o médico olha para você, diagnostica você com alguma doença e diz assim, a partir de agora é a sua fé, a sua força de vontade. Ele diz isso religiosamente, mas ele sabe também intrinsecamente e comprovado cientificamente que tudo aquilo que você faz com otimismo, com vontade, com fé, com força, com confiança, você termina curando o seu corpo. O que é que significa isso? É porque o pensamento constrói o bem-estar do seu corpo, tá certo? Isso é fundamental a gente entender, tá, gente? Então, muitas vezes, quando alguém diz assim, você precisa desenvolver a sua mediunidade para não adoecer, é nesse sentido, não é no sentido religioso. É porque você termina adensando determinados pensamentos que termina adoecendo o teu corpo físico. Eu não sei se eu respondi a você, Patrícia, o questionamento, tá certo? Cumprir sua missão com responsabilidade e muitas vezes com sacrifício próprio, porque realmente é, gente.
Você tem que abrir mão de determinadas coisas? Tem sim. A gente não pode mentir, a gente não pode aqui esconder que o médium é um ser que pode fazer de tudo, pode entrar em todos os locais, pode estar em todos os tipos de ambientes. Aliás, nenhum de nós deveria poder ou não deveria se permitir esse tipo de comportamento, porque isso é uma coisa que termina nos adoecendo. Estar em ambientes ruins significa absorver energias ruins para médios e não médios. Então, determinados comportamentos para o médium é ainda mais grave, porque da mesma forma como o médium percebe os espíritos e as energias espirituais e absorve com mais força, uma pessoa comum normal também absorve, só que com menos força, com menos, sei lá, repercussão ao seu organismo, mas também com repercussão. As pessoas adoecem muitas vezes por isso, porque são influenciadas pelos espíritos, começam a beber demais, aí vem as consequências físicas e psíquicas, porque através do psíquico se induz o ser humano a fazer determinados comportamentos, que é um trabalho de suicídio involuntário. Você vai se matando aos poucos. Mas Wagner é assim? Lógico que é assim, gente. Todo mundo sabe dessa característica. A partir do momento em que você tem comportamentos ruins, determinados hábitos, determinados comportamentos, vai lhe levar realmente a uma doença muito mais grave no futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso tudo, tá certo? Ter a consciência de que a sua mediunidade é, acima de tudo, uma oportunidade de crescimento, como eu falei agora há pouco. É uma grande oportunidade, gente. Não é um castigo, é uma oportunidade. Agora, para uns que não admitem isso, tá? Transforma-se num castigo. Lógico, é um castigo que você mesmo se autoimpõe, tá? E muitos vão me perguntar, sim, Wagner, mas nem todo mundo é espírita, nem todo mundo acredita na mediunidade, e essas pessoas adoecem e morrem porque não assumem a sua mediunidade. Gente, a mediunidade, ela não é só... assumir a mediunidade não significa que você só vá assumir a sua mediunidade através de um trabalho espiritual. Os que têm mais ostensividade e querem, podem assumir um trabalho espiritual. Outros, porém, são engenheiros, médicos. Você acha mesmo que aquele médico bem dotado, aquele cara que além de ter estudado, estudou igual ao outro, só que o outro é medíocre, é bom também, mas não é essas coisas todas. Mas o outro parece que é milagroso. Quando ele pega o bisturi dele que faz uma cirurgia, ele faz uma cirurgia maravilhosa. Você acha mesmo que os espíritos bons não estão ali junto daquele médico? Então, muitas vezes se assume a mediunidade, se trabalha com a mediunidade, sendo um profissional excelente, um profissional dedicado. Então, assumir a mediunidade não significa só estar dentro de um centro espírita, no terreiro de Umbanda, recebendo espíritos, curando ou fazendo desobsessões. Isso fica para aqueles que não têm uma profissão muito proficiente, uma coisa que é significativa, que vive precisando realmente estar tomando passes em casa espírita, etc. Mas muita gente é o que? Engenheiro, é advogado, faz a coisa por bem e tal. Isso é assumir a mediunidade também, ou vocês acham mesmo que as pessoas brilhantes, intelectualmente falando, só são fruto da sua própria intelectualidade? São fruto da própria intelectualidade e também da intelectualidade dos espíritos, né? Ontem eu citei um livro de Machado de Assis chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde um espírito ele disse que não, né? Na época ele dizia que não, mas aquilo ali foi uma psicografia. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por exemplo, a música que eu toquei no começo da live aqui, Tocando em Frente, que é de Almir Sater e Renato Teixeira. Aquilo foi uma psicografia. Então, um músico, ele pode ser um médium que capta a música, a composição de um espírito qualquer, tá certo? Então, quer dizer, a mediunidade pode ser assumida nas suas diversas nuances. Não é só dentro da casa espírita, do terreiro de Umbanda, do candomblé, das casas espiritualistas e universalistas, não. Você pode assumi-la em qualquer local. Fez bem o que você fez, adotou aquilo tudo como uma missão da sua vida, você está assumindo sua mediunidade. Se não, e o resto do mundo que não tem conhecimento sobre a mediunidade, ou nunca nem ouviram falar sobre o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. A gente precisa também despolarizar isso, tu está entendendo como é? Porque parece até que o mundo inteiro devia estar dentro de uma sala mediúnica, aprendendo, estudando. Agora, aqueles que têm a oportunidade, tanto melhor.
Não é muito melhor você ser um médico com todos esses dons e todas essas capacidades, além disso tudo, tratar da sua reforma íntima, além disso tudo, se vir dentro de uma casa espírita, além disso tudo, trabalhar em prol da humanidade, sem cobrar um tostão, e etc e tal. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, gente. Vamos lá. Outra coisa é o seguinte, o que é que capacita o médium a captar? É exatamente uma coisinha chamada sintonia. Nós temos tipo uma anteninha que fica sintonizando, que é a nossa glândula pineal. Eu já falei para vocês que é como se fosse um radar captando os sinais, né? Absorvendo os sinais desses espíritos, tá certo? A pergunta de Kardec: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta dos espíritos: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo. Quer dizer, os espíritos às vezes conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Quer dizer, você não esconde nada dos espíritos, mas vários espíritos lê minha mente. Lê, meus amigos. Lê e lhe influenciam o tempo todo. Wagner a todo mundo, inclusive os não médiums, tá certo? Mas essa característica, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, isso não vai só para médium, isso vai para todo mundo. Os espíritos estão em nossas vidas, nós nos acotovelamos com eles. Só para vocês terem uma ideia, nós somos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra. Os espíritos na erraticidade e nas dimensões onde nós temos conhecimento, eles somam aí na faixa de 34 bilhões de seres pensantes. Significa dizer que eles estão aqui acotovelando, nos topando conosco, tem pelo menos o dobro dessa população nessa dimensão do pensamento que nós estamos vivendo. A gente pensa que as coisas, não tem nenhum espírito aqui. Teve uma senhora que foram dizer isso a ela, é um fato curioso e engraçado, e foram dizer que os espíritos estavam em todos os locais. Essa senhora, depois desse palestrante foi comunicado pelo palestrante, o dirigente espírita da casa, que ele deu uma palestra e falou sobre isso, e o dirigente ficou desesperado, porque disse que tinha uma senhorinha lá que há pelo menos 2 semanas tomava banho de calcinha e sutiã, porque não queria que os espíritos vissem ela pelada, porque os espíritos estavam em todo local. Existem determinados locais que os espíritos, naturalmente, dependendo da tua moral e dos teus bons costumes, da tua sintonia com espíritos puros, que eles respeitam. Até os espíritos mais de baixo calão, eles não entram em determinados locais. Mas, lógico, se você tem hábitos péssimos e tal, eles entram em todo canto, eles estão em todo canto. Você está no banheiro, sentado, fazendo suas necessidades lá, está lá o espírito olhando. Você vai, né, assim, gente. E isso aí é desde que o mundo é mundo. Isso não foram os espíritas que inventaram esse processo. Os espíritos se acotovelam a nós. Então a gente precisa entender isso, né? O Edia está dizendo aqui, entender a mediunidade nos liberta. É uma grande verdade, o Edia, né? De tudo, inclusive dos pensamentos ruins, das energias negativas. Quando a gente sabe dominar essas forças, é maravilhoso, é fantástico. Característica do médium ostensivo. Vamos lá para as características, né? Visões de parentes falecidos. Vamos mais uma coisa. Alterações emocionais acentuadas. Você está de um jeito numa hora, está do jeito de outra, né? Eu conheço pessoas que, poxa vida, é assim, de manhã estão de um jeito, de tarde estão de outro. Aí vocês, Wagner, mas isso aí é característica de bipolaridade. Por isso que eu digo, é importante estudar, é importante conhecer, porque determinadas características, determinadas doenças ou estruturas patológicas cerebrais, tá certo? Elas são confundidas com a mediunidade. Então, muitas vezes, as alterações emocionais acentuadas têm a ver com mediunidade e não com patologias psíquicas, tá certo? São problemas mediúnicos, problemas não, são comunicações mediúnicas. Muitas vezes o médium recebe a influência dos espíritos. Então você está aqui alegre, tal, porque, sei lá, recebeu alguma coisa maravilhosa na sua vida, pela manhã, quando é de tarde, quando você topa com a mesma pessoa e tal, a pessoa está triste. E foi porque um espírito qualquer captou e chegou junto de você e tal, e terminou lhe influenciando. Nós somos influenciados, gente, inclusive pelos espíritos encarnados. Muitas vezes o médium
que percebe a energia da outra pessoa. Quando se encontra, foi feita uma pesquisa com isso, né? Os americanos pesquisam tudo, inclusive o comportamento, né, de pessoas otimistas e pessimistas. Foram colocados pessoas no metrô de Nova York, onde uma pessoa ficava, quando via uma pessoa simpática vindo de lá, sorrindo e tal, ela fazia uma cara triste. E se visse a pessoa de cara triste, fazia uma cara alegre, para ver qual era o comportamento. Colocar a câmera em dois sentidos, né? Focando o rosto da pessoa que vinha no primeiro momento e depois o rosto da pessoa que estava vindo também no segundo momento, depois que encontrou a pessoa com a cara triste ou com a cara alegre, né? Com o rosto, com a face ou a expressão alegre. E aí é muito curioso, gente, que quando a pessoa vinha com uma cara muito alegre, com um semblante alegre, contente, feliz, que se encontrava com aquela pessoa que estava com a cara triste, ao passar do ponto onde ele estava, ficava triste também, ou então mudava o semblante, assim, ficava mais sério. Da mesma forma, a pessoa que vinha com a cara muito, muito triste, encontrava-se com a pessoa alegre e saía mais aliviado, o semblante melhorava. Assim são as influências dos espíritos conosco. Nós catamos isso, né, na maioria das vezes. Qualquer um, eu terminei de dizer para vocês que Kardec definiu que todos nós somos médios, então sentimos essas influências. Então, muitas vezes, essas alterações emocionais muito acentuadas, onde assim não tem cabimento. Como é que a pessoa estava alegre agora há pouco e agora está querendo matar as pessoas? É porque muitas vezes são os espíritos que estão ali influenciando. Pressentimentos, sentir que vai acontecer alguma coisa e tal. Às vezes um espírito vem, se comunica e diz ali, ó, vai rolar uma bronca aí, né? Vai acontecer um problema, vai acontecer uma situação mais difícil. E aí passa essas emoções, essas sensações. Vamos lá mais. Frequentes sonhos com desencarnados, né? A pessoa sonha que, sei lá, que viu o pai, a mãe desencarnada. Eu mesmo sonho com o papai direto, né? Principalmente no começo, eu sonhei muito com o papai. Agora eu não estou sonhando mais, significa dizer que ele foi já levado, está sendo socorrido, se afastou mais um pouco do nosso ambiente. Outras pessoas sonham com pessoas muito estranhas, muito esquisitas, que a gente não sabe com quem é, nunca viu na vida, mas tem a nítida impressão na hora que acorda que conhecia aquela pessoa, mas sendo que nunca viu nessa vida aquela pessoa. Quer dizer, são encontros frequentes com pessoas que nós já conhecíamos de outras vidas, de outras existências, da própria erraticidade. Antes de reencarnar aqui, a gente teve contato com esse tipo de pessoa, e aí, naquele momento, a gente termina reconhecendo, né, tomando contato com uma pessoa. Por exemplo, muitas vezes você encontra pessoas aqui, né, encarnadas, e você olha para elas assim e diz, meu Deus do céu, eu conheço essa pessoa. De onde é que eu conheço essa pessoa? Às vezes vocês se encontraram no sonho, antes de ter o contato pessoal. Às vezes isso é um contato e uma percepção de uma outra vida. Você já se encontrou, já foi amigo, já teve relacionamento com essa pessoa em uma outra existência. E outras vezes não, é porque antes de você conhecê-la, você teve um contato com ela através dos sonhos. Você se desdobrou na hora que dormiu e no sonho você teve o contato com essa pessoa. Tá certo? Movimentos de objetos em sua presença, sem causa aparente, aí são mediunidades de efeito físico. Nós temos dois tipos de mediunidade caracterizados, que são as mediunidades de efeitos físicos e as mediunidades de efeitos inteligentes, tá certo? São características diferentes. Os efeitos físicos, eles se caracterizam pelo movimento de objetos, né? Por exemplo, a escrita direta, onde você vê uma escrita numa parede que surge de repente na sua frente, uma coisa que foi escrita e ninguém estava dentro de casa e apareceu alguma coisa tenebrosa, ou então alguma mensagem maravilhosa, né? Os experimentos que Kardec fez na época dele e tal, consistia também em alguns experimentos bem curiosos, onde se ele pegava uma caneta, um papel, colocava dentro de uma caixa, passava um cadeado, trancava aquilo tudo, deixava ali no cadeado, tá certo? E aí, depois, quando eles abriam essa caixinha que tirava o papel de dentro, o papel estava escrito. Às vezes não colocavam nem a caneta, e os espíritos escreviam no papel através da escrita direta. Isso é um fenômeno físico. E os fenômenos intelectuais? É a psicografia, onde o espírito utiliza a conexão cerebral, a conexão de pensamento,
para transmitir alguma mensagem. A psicofonia, que é através da voz, da fala, tá certo? A psicopictografia, que é exatamente a pintura mediúnica, tá certo? Onde os espíritos influenciam o médium que nunca pintou, nunca desenhou na vida, a fazer um quadro de Rembrandt, de Monet e tal, né? E isso é um quadro assim perfeito. Eles muitas vezes pintam com os pés, pegam um monte de tinta, sai batendo nos pés e pintando aquilo tudo. É fantástico, um negócio fenomenal, tá certo? E que, por exemplo, se você for fazer isso sem a influência do espírito sobre você, fica aquele borrão. Pega os seus pés, pega um monte de tinta e começa a pintar alguma coisa com os pés para você ver uma coisa. Gasparetto, que era Luiz Gasparetto, que já é desencarnado, ele psicopictografava coisas maravilhosas, quadros de artistas muito famosos do passado, de 200, 300 anos atrás. Então é uma coisa maravilhosa, né? Se você fosse fazer isso você mesmo, então ficava aquele borrão de tinta, né? Aquele misturado de tinta, aquele empapado de tinta. Ele não, ele pintava com os pés, com as duas mãos. É um negócio impressionante, tá? Gente, isso é uma mediunidade muito caracterizada. Isso aí é uma mediunidade de efeito físico e intelectual, os dois ao mesmo tempo, tá certo? Porque é uma coisa impressionante, é engraçado como. E a facilidade de curar, principalmente quando nós vamos ficando mais velhos, vamos ficando com mais potencial de cura, o nosso ectoplasma fica sendo dirigido para a cura, tá certo? Então, quer dizer, aquela atividade que você fazia antes, você trabalhava, era um profissional da área, não sei o que, tal, mas aí você agora parou de trabalhar, está mais velho e tal. Então, muitas vezes você entristece porque fica acumulando ectoplasma e você tem a mediunidade de cura. Era para você estender as mãos para as pessoas, era para você curar, tá certo? Através das suas mãos, né? Então, a facilidade de curar também. Isso pode acontecer com pessoas mais jovens? Lógico que sim, gente. Né? Nós temos muito médiuns curadores por aí, tá certo? Diferentes espécies de médiuns. Devido aos diferentes tipos de fluidos de que são portadores, os médiums, bem como as características da sua personalidade e a dos espíritos, que por eles se comunicam, temos diversos tipos deles, tá certo? Aí, alguns tipos, né? Os médiuns curadores, que nós falamos agora por último, os médiuns psicofônicos, que transmitem as mensagens dos espíritos, os médiuns psicográficos, né? Ou psicógrafos, né? Que transmitem através da escrita, né? Os médiuns de materialização, que materializam mesmo o espírito, né? Nós temos aí um cientista, William Crookes, que no final do século XIX, começo do século XX, fez experiências fantásticas de materialização, inclusive fotografando o espírito comunicante e materializado numa médium chamada Kate King, tá certo? A médium incorporava e materializava o espírito de Florence Cook. Muito interessante, porque isso foi... não, o espírito era de Kate King, a médium era Florence Cook, tá? E muito interessante que você tem essas fotografias, se você quiser procurar Williams Crookes e o Espiritismo, você vai encontrar no YouTube, no Google, fotografias de espíritos materializados. É maravilhoso. Mas só que essa faculdade mediúnica hoje em dia é pouco difundida e, inclusive, é uma das mais raras mediunidades hoje a ser até percebida. Wagner, por que tinha antes e não tem agora? Porque antes o fenômeno espírita precisava ser demonstrado, né? As pessoas precisavam acreditar que os espíritos estavam se comunicando. Então tinha muito mais fenômenos paranormais, assim, muito assim, vistosos. Uma coisa que a gente tem que dizer, Wagner, é paranormal que chama. Olha, veja só, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. O que é que significa isso? É que todo médium tem faculdades paranormais, mas nem todo paranormal, por exemplo, aquele cara que era Uri Geller, que surgiu na década de 70, ainda está vivo por aí, tá certo? Que entortava garfos, facas e tal, aquilo ali não é um espírito, é que ele tem aquela habilidade, e através do pensamento, ele tem a faculdade de telecinesia, de movimentar objetos, de importar objetos, e ele faz aquilo ali com a habilidade paranormal dele, tá certo? Mas ele não intermedia, quer dizer, todo médium é aquele que intermedia com a comunicação dos espíritos com o mundo físico,
tá certo? Mas o Uri Geller não tinha essa habilidade do espírito se comunicar através dele. Já um outro paranormal, que era medianímico, eles tinham as duas coisas, a parte anímica e a parte mediúnica, chamava Sai Baba, um guru indiano, hindu, tá certo? Que materializava coisas, aquilo ali era uma faculdade paranormal, mas ele também se comunicava com a mãezinha dele, ele via a mãezinha dele, ele transmitia mensagens dos espíritos que estavam ali se comunicando, então ele tinha as duas coisas, ele era um paranormal anímico e mediúnico, e a maioria de nós é isso. Nós somos as duas coisas, nós temos as duas percepções. As percepções que são anímicas, da própria alma, do próprio espírito, de você mesmo, e também a comunicação dos espíritos, tá, gente? Vamos lá. Videntes, né? E aí, vamos entender esse negócio assim. O que é um vidente? Bom, vidente, gente, eu costumo sempre dizer, vidente somos todos nós. Se você está enxergando, você é um vidente, você vê, tá certo? Mas aí, clarevidente, que eu prefiro essa palavra clarevidente do que vidente, porque muitos até distinguem isso, dizem que o vidente é aquele que vê espíritos, e o clarevidente é aquele que vê o passado e o futuro, é aquele que tem premonições. Então, o clarevidente seria o que tem a premonição. Eu gosto de dizer que vidente são todos aqueles que veem normalmente, que enxergam. Tá? E os clarevidentes são aqueles que têm premonições, que veem espíritos, que veem aura, e essa clarevidência pode ser anímica ou mediúnica, tá certo? A clarevidência mediúnica é aquela pela qual o espírito vem e diz assim, vai acontecer tal coisa com a vida dessa pessoa. Então vem um espírito através de você, comunicou a você, você comunicou a pessoa, você foi intermediário. Mas também tem a clarevidência de ver o mundo espiritual, ter uma clara evidência do mundo extrafísico, da outra dimensão, o que significa dizer que isso é uma habilidade sua. Nenhum espírito veio dizer a você, olha, veja agora. Não, você vê porque vê. Chico Xavier era assim, ele era um clarevidente, previa o futuro, o passado, aí enxergava os espíritos e os espíritos aí se comunicavam com ele para ele dizer às outras pessoas, ó, fulano de tal está dizendo, estou vendo fulano de tal aqui, e aí você virou médium, na hora você diz assim, olha, eu estou vendo uma pessoa aqui e ela está dizendo tal coisa e tal coisa e tal coisa que vai acontecer com você, ou então que você tome cuidado nisso, que você faça isso, que você faça aquilo. E isso é a clara evidência sendo utilizada mediunicamente, mas a clara evidência é uma faculdade anímica, faz parte de você, tá certo? Outra mediunidade, os médiuns inspirados, que recebem a inspiração dos espíritos. Portanto, por exemplo, aqueles médiuns, por exemplo, o Almir Sater e o Renato Teixeira receberam essa música Seguindo em Frente, né? Isso foi uma inspiração. Eles receberam a comunicação dos espíritos e aí psicografaram, receberam a inspiração, tá certo? E escreveram no papel. Existem os médiuns que psicografam, que são mecânicos, tá certo? Que não sentem que os espíritos estão fazendo nada por ele, ele nem lembra do que escreveu. O Chico era assim. Tem os médiuns semimecânicos, que escrevem e sabem que estão escrevendo, e às vezes até colocam algumas das suas informações, corrigem algum texto, alguma coisa, porque aí eles têm essa habilidade de corrigir o texto. Às vezes o espírito está se comunicando, não sabe escrever direito, e ele vai lá e corrige, ou coloca palavras mais bonitas. A característica da psicografia espírita, por exemplo, tem esse fator, né, de que o médium, ele coloca assim, palavras floreadas e tal, para mostrar que ali tem uma comunicação fantástica, uma comunicação inquestionável. Aí ele vai e coloca um monte de palavras assim, mais floreadas, né? Mas, assim, os espíritos, eles quando vêm na mediunidade mecânica, eles escrevem do jeito que está vindo ali na cabeça deles. Às vezes aquele garrancheiro que para você entender é uma dificuldade, porque inclusive a escrita do espírito é igual a que ele tinha na vida dele, quando ele estava vivo, quando ele estava num corpo de carne. Inclusive assinando com características do morto, entendeu? Dando detalhes, essa coisa toda. E tem também a inspirada ou intuitiva, onde você recebe a informação do espírito e coloca no papel, tá certo? Você veja que uma mediunidade se interpenetra na outra,
tá certo? Os psicofônicos, inspirados, psicógrafos e tal, são médiums que têm, assim, às vezes, várias habilidades mediúnicas, não só uma, além de ter as habilidades paranormais, além da normalidade. Paranormal não é anormal, tá, gente? Para significa ao lado de, ao lado da normalidade. É uma questão que a gente ainda não sabe explicar direito, mas que está lá, que está presente. Tá? Temos também os médiuns sensitivos, aqueles que sentem empaticamente o ambiente, o local, né, a espiritualidade junto e tal, sente aquela energia. Eu mesmo abro a boca o tempo todo, eu sou sensitivo também, né? E eu sinto os ambientes, as coisas que vão acontecer, então eu sou sensitivo demais. Eu entro num ambiente, se eu não me sentir bem ali, eu dou uns calos na hora. Aí eu vou me embora, não quero nem conversa. Né? Mas Wagner, isso aí não é piração da tua cabeça? Não, porque várias vezes eu me senti mal, sair do ambiente e aconteceu uma tragédia, um processo, algum problema ali naquele local que não se imaginava que fosse acontecer, e aconteceu. É um negócio assim maravilhoso, tá certo? Por isso que eu digo, a mediunidade veio para nos ajudar. Tem os médiuns audientes, quer dizer, que escutam os espíritos e transmitem a mensagem, ou apenas que escutam. Os audientes como os videntes, para mim, são paranormais, com faculdade anímica, que é a faculdade de escutar o mundo espiritual. Eles escutam e transmitem a mensagem. Quando transmitem a mensagem, viram médiuns, tá certo? O sonambúlico, eu também sou sonambúlico, porque se você tiver a oportunidade de pegar um sonâmbulo e perguntar o que ele está vendo, eu via monstros, eu via pessoas, as pessoas se comunicavam comigo, eu dizia que estava falando com uma pessoa. Então, se tivesse ali um dialogador, uma pessoa que puxasse o diálogo, ia descobrir de mim várias coisas, ou descobre até hoje, né? Porque muitas vezes eu saio sonâmbulo por dentro de casa e falo e etc. Hoje, muito menos, mas antes acontecia isso, tá certo? E hoje em dia se induz o médium a ficar sonambúlico de forma técnica, tá certo? Através do magnetismo, através da conversa, você induz a pessoa entra em estado de transe, e ali você começa a perguntar o que o espírito quer falar. E a pessoa, às vezes, não lembra de nada do que ele falou, então estava ali em sonambulismo, tá certo? E tantas outras mediunidades, gente, é muita mediunidade, como eu falei para vocês, são 50 tipos de mediunidade e mais 80 tipos de variações de médiums, tá certo? Então, mediunidade é uma coisa que se tem, muitas vezes a gente não sabe como funciona aquilo ali, e é desse jeito, é assim que funciona, tá certo? A identidade dos espíritos, né? Na versão mais tradicional, para se identificar a qualidade dos espíritos comunicantes, deve-se atentar para o conteúdo elevado de sua produção, bem como ao objetivo a que se propõe. Isso é muito da casa espírita, né? Está se observando o tipo de comunicação. O espírito se comunica. Quem são os espíritos? São a alma dos homens que desencarnaram, que foram para o plano espiritual. Eles podem dar comunicações boas e ruins, gente, tá certo? É tudo, tá certo? Agora, eu identifico o espírito como? Essa semana mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo e disse, Wagner, como eu sei se é verdadeiro? Eu digo, é seu? A pessoa, não, o pensamento veio externo. Eu digo, então não é seu. Eu perguntei, aí eu disse, mas como saber se é verdadeiro aquilo, se é uma coisa que vai me favorecer? Eu digo, é moral, é uma coisa que te eleva, é uma coisa que constrói na sua vida, ou é uma coisa que vai lhe destruir? A pessoa disse, constrói. Eu digo, então é verdadeiro, é um bom espírito que está do seu lado e ele está querendo lhe transmitir coisas positivas. Então, o que significa dizer que, assim, é uma avaliação lógica do que está sendo colocado ali naquele momento, entendeu, gente? Então, muitas vezes a gente como se a gente, sei lá, quisesse reinventar a roda, ou então ficasse com medo de transmitir as mensagens. Os centros espíritas hoje em dia têm tanto cuidado com essa questão do animismo, que o animismo é fundamental para a comunicação mediúnica, que fica impedindo os médios que têm um potencial fantástico de deixarem, de darem a passagem, de deixarem ser influenciados pelos espíritos que estão ali muitas vezes sofrendo e precisando daquele canal mediúnico para poder ser beneficiado, auxiliado, encaminhado para o plano espiritual, entendeu? Muitas vezes é isso, gente. Não basta,
Quanto mais elevado o espírito, maior a qualidade será da sua mensagem. Não basta que a mensagem seja atribuída a nomes veneráveis se o seu conteúdo não estiver à altura. Isso aí é de Adenauer, o espírito que se comunicou e que fala sobre isso. O desabrochar da mediunidade. O desabrochar da mediunidade tem muitos conflitos, né? Provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos indícios, bem como pela sua cultura preconceituosa a respeito, que desaparecem com o início dos estudos e vinculação a um grupo espírita sério, ou um bandista sério, ou espiritualista sério. Quando você começa a aprender, gente, desaparecem os conflitos, desaparecem as dúvidas. Por isso que a gente diz estudo e mediunidade, e as pessoas, não, eu tenho medo, porque eu tenho medo de espírito. Não, tem medo de quê? De pessoas? Porque são pessoas. Só que não tem um corpo de carne, não tenho medo de alma. Mas você tem uma. Você está com medo de você mesmo? E as pessoas não sabem responder isso. A pessoa tem que, sabe, abrir o coração, começar a estudar. A partir do momento que você começa a participar de uma reunião séria, de uma reunião comprometida, sem misticismo, sem nada disso, de estudos, onde você se aprofunda naquilo tudo, vai embora todos esses conflitos, essas tristezas. Outra coisa é o auxílio espiritual. O desenvolvimento da faculdade geralmente se dá também com auxílio dos bons espíritos que adotam o candidato sério ao exercício da mediunidade, buscando orientá-lo, inspirando-o no estado de vigília, ou durante o sono, quanto ao seu desempenho. Eu mesmo tenho tanto em estado de vigília, quando estou dormindo também. Quando eu me desdobro, me desculpem, quando eu me desdobro, eu recebo instrução dos meus guias, dos meus mestres, mentores. E quando eu estou em estado de vigília, muitas vezes eu estou assim, e a mamãe mesmo vivia dizendo a mim que eu era meio assim no ar, eu vivia no mundo da lua. Né? E viver no mundo da lua é se desdobrar, gente. Né? Muitas vezes você está assim, o pensamento vai embora, então você está no outro mundo. Está todo mundo falando ali e você no mundo da lua. Você se desdobrou e muitas vezes você está em contato com seu mentor, você está tendo os pensamentos certos, você está recebendo instruções. Muita gente diz assim, eu não tenho contato com meus espíritos. Eu digo, me diga uma coisa, você fica de vez em quando abestalhado assim e pensa uma coisa, e pensa um conselho, como se fosse um conselho dado de você para você, só que você nunca daria esse conselho, porque ele é incômodo, porque ele faz você abrir mão de determinadas situações confortáveis para você, que são convenientes. Aí o cara diz, eita, recebo. E muitas vezes eu nem escuto. Eu digo, pois é, aquela história do anjinho e do diabinho. Os dois estão sempre juntos, e muitas vezes você recebe também essa mesma impressão dos espíritos que têm más intenções, tá certo? Para lhe influenciar, lhe colocar no mau caminho, dizer, vamos beber, vamos se drogar, vamos, o negócio da vida é viver, é curtir, fazer safadeza por aí, é fazer isso, fazer aquilo. Então, tá certo? São os dois, tá certo? Essas instruções são para o bem, e muitas vezes, quando você sintoniza e está conectado com coisas ruins, os pensamentos são negativos, os pensamentos são ruins. Por quê? Porque você abre essa chance. Gente, todos nós temos uma tela búdica que é inviolável, uma tela atômica que é inviolável. Nenhum espírito influencia os nossos pensamentos se nós não dermos essa condição. Toda a porta da comunicação, ela é aberta de dentro para fora, e não nunca de fora para dentro. O espírito não vai chegar na sua cabeça e colocar pensamentos ruins se você tiver pensamentos bons. O espírito não vai influenciar para você se matar, fazer bobagem, matar outras pessoas, prejudicar outras pessoas, se você não tiver isso dentro de você também. Então, nunca culpe os espíritos, tá certo? Os espíritos influenciam as nossas vidas, sim, muito mais do que vós imagineis, porque porque você dá chance e dá cancha para isso. Você abre a porta, abre as janelas do seu pensamento. Atrai esses espíritos para você, atrai esses pensamentos negativos, portanto, eles terminam lhe influenciando, tá certo? Fundamental. Finalmente, gente, para a gente encerrar a nossa live, tá? A gente tem que entender o seguinte, não se deve dar tratamento especial aos médios, mas sim o mesmo que se dispensa a qualquer pessoa. Então, o médium não é especial porque é médium. Médium não é especial
porque está ali transmitindo uma mensagem mediúnica. Isso é fundamental que nós saibamos e que nós entendamos de uma vez por todas, tá certo? Então, aqui foi muita gente que entrou hoje, estou muito feliz com isso, muito obrigado, tá? Muito obrigada a Joseane, que está aqui dando boa noite, a Ueja, a Patrícia, a Firmo Filho, a Dona Célia, a Adelma Rosa, a Jefferson, a Patrícia Lima, né, a Amélia Laurinda, a Flaviana, a Jussedi, né, e eu acho que também na minha página pessoal tem várias pessoas, eu não estou vendo daqui, tá, gente, porque como vocês entraram pelo meu canal e não pelo canal do SEC, eu não estou conseguindo enxergá-los nas suas comunicações. Depois eu vou ler o que tem também lá, se houveram algumas perguntas, então eu vou responder a vocês depois, tá certo? Gostaria, nesse momento, gente, de agradecer a atenção de vocês, o carinho por estar comigo todos esses minutos, né, que foram aí, 1h30 de live hoje, foi uma live bem grande, bem extensa, mas eu fico muito feliz de poder passar essas informações para vocês, de esclarecer o que é a mediunidade de uma forma não mística, de uma forma mais direta, mais didática, né? sem nenhum mistério, porque não existem mistérios nisso, tá certo? Ser médium é ter uma faculdade maravilhosa, ser médium é poder ajudar as pessoas, é poder transmitir coisas boas para os seres humanos, e aproveitem a faculdade mediúnica de vocês. Não tenham medo de assumir a sua mediunidade, de estudar a sua mediunidade, porque ela é uma grande oportunidade. E aí, respondendo a pergunta, né, é uma oportunidade ou é um castigo ser médium? É uma grande oportunidade. Eu não vejo como castigo. Agora, se você nega isso, se você nega quem você não é só um médium. A partir do momento em que eu nego quem sou, lógico que eu não serei feliz, porque eu estou negando quem sou. Eu não posso negar a mediunidade, porque a mediunidade faz parte de mim, a mediunidade sou eu, a mediunidade é o que eu sou, é o que eu represento para o mundo, né? Então eu não posso negar isso, eu não posso negar essas minhas capacidades e não posso me negar de ajudar pessoas através da minha mediunidade. Tá certo, gente? Um beijo no coração, muito obrigado, sempre, 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 paz, luz, sempre para vocês, tá? Tchau, tchau, namastê.